Quando uma pessoa passa por um processo de autoconhecimento e começa a compreender suas próprias estruturas emocionais, algo importante começa a mudar na forma como ela entende o amor. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que amor significa intensidade emocional, que amar é sentir necessidade constante do outro e medo de perder, um esforço diário para preservar a relação. Mas quando alguém atravessa um processo real de transformação psicológica, algo fica claro. Relações que pareciam amor profundo eram, na realidade, tentativas de regular vazios emocionais. O papel das estruturas defensivas. As estruturas defensivas que desenvolvemos ao longo da vida têm uma função importante, nos ajudaram a sobreviver emocionalmente, surgiram para lidar com experiências difíceis, infantis. Mas quando essas estruturas dominam completamente a forma de amar, o relacionamento deixa de ser apenas um encontro entre duas pessoas. Ele passa a ser um sistema de regulação emocional. Alguém busca validação, outro mantém controle. Existe desejo e conexão, mas também um ciclo constante de tensão e reconciliação. Quando o padrão começa a quebrar, começa a reconhecer esses mecanismos e atravessa um período de reflexão e reconstrução, algo novo acontece. A pessoa percebe que muitas das escolhas afetivas que fez no passado estavam ligadas a sempre à necessidade de aprovação, ao medo de solidão e à tentativa de reparar feridas antigas. Quando essas necessidades deixam de dominar as decisões, a forma de amar começa a mudar. E deixamos de buscar alguém que preencha vazios, passamos a buscar alguém com quem possamos compartilhar a própria vida. A diferença entre precisar e escolher. Quando estruturas defensivas dominam a relação, o vínculo funciona como uma necessidade que precisa do outro para sentir valor, segurança e identidade. Quando estruturas começam a diminuir, o relacionamento passa a ser uma escolha. A pessoa continua desejando outro, mas sua identidade não depende completamente da relação. Como o amor muda nesse cenário, o amor deixa de ser compensação emocional e passa a ser construído sobre 3 pilares. Escolha consciente. A pessoa não se envolve apenas pela intensidade emocional, mas compatibilidade de valores, forma de lidar com conflitos e respeito mútuo. O vínculo deixa de ser uma tentativa de resolver carências profundas e passa a ser um encontro entre duas histórias que conseguem coexistir. Compatibilidade emocional. Em relações mais maduras, não é necessário viver em constante oscilação emocional para sentir conexão. Existe espaço para diálogo, desacordo e reconstrução. O relacionamento deixa de depender de drama para parecer significativo. Respeito pela autonomia. Quando duas pessoas não dependem completamente uma da outra para regular suas emoções, conseguem permitir que o outro exista como indivíduo, respeita escolhas pessoais, diferenças, liberdade emocional. O relacionamento deixa de ser uma fusão emocional e passa a ser um encontro entre duas autonomias, sem o controle, drama emocional e validação permanente. Esses elementos geralmente eram tentativas de regular inseguranças internas e, se tornando mais integrada emocionalmente, eles perdem função. O que aparece no lugar é crescimento pessoal, liberdade emocional e intimidade real. A intimidade real não é apenas intensidade, envolve a capacidade de mostrar quem somos sem precisar manter uma narrativa perfeita. Uma forma diferente de amar. O amor mais maduro não acontece quando encontramos alguém que resolve nossas faltas. Acontece quando duas pessoas conseguem se encontrar
sem precisar usar a relação como defesa emocional. Amar não é encontrar alguém que nos complete, é encontrar alguém com quem podemos compartilhar quem nos tornamos. Uma reflexão pessoal. Ao estudar relações humanas por tantos anos, eu acreditava que compreender as estruturas psicológicas seria suficiente para não repetir certos padrões. Acreditava que consciência protegeria alguém da intensidade emocional. Mas a experiência humana é mais complexa do isso. Relações não acontecem apenas entre duas pessoas racionais. Elas acontecem entre histórias emocionais inteiras, entre feridas, entre mecanismos de defesa, entre necessidades profundas de reconhecimento. Durante muito tempo eu também confundi intensidade com profundidade, confundi sofrimento com significado, confundi a necessidade emocional com amor. E talvez essa seja uma das maiores confusões humanas, porque quando uma relação toca nossas feridas mais profundas, ela pode parecer absolutamente única, mas muitas vezes o que sentimos como destino é apenas o encontro entre duas estruturas emocionais tentando sobreviver. O verdadeiro ponto de mudança acontece quando algo dentro da pessoa começa a mudar. Quando ela percebe que preservar uma relação a qualquer custo pode significar perder algo ainda mais importante, a própria identidade. É nesse momento que surge uma pergunta difícil. O que estou tentando preservar? O amor ou a minha própria necessidade de ser escolhido? Quando alguém aceita atravessar o vazio emocional sem fugir dele, algo novo começa a surgir. Uma identidade menos dependente, uma liberdade emocional maior e uma forma diferente de amar. Um amor que não nasce da falta, mas da escolha. Talvez a maturidade emocional não seja encontrar alguém perfeito, talvez seja algo muito mais simples e muito mais difícil. Encontrar alguém com quem seja possível existir sem precisar desaparecer para que a relação funcione. Carlos Narci Albergaria, individuado e integrado, perguntas para refletir. Relações intensas nunca podem dar certo? Não necessariamente. Intensidade não é um problema por si só. O problema aparece quando a intensidade vem da ativação constante de feridas emocionais e da necessidade de regulação psicológica. Relações intensas podem amadurecer quando ambas as pessoas desenvolvem consciência e autonomia emocional. 2. É possível amar alguém e mesmo assim precisar se afastar? Sim, amor não é sempre suficiente para sustentar uma relação saudável. Às vezes, duas pessoas podem sentir algo verdadeiro uma pela outra, mas ainda assim não terem estrutura emocional para construir algo estável. 3. Por que algumas pessoas repetem o mesmo tipo de relação? Porque os vínculos, muitas vezes, são formados em torno de estruturas emocionais antigas. A pessoa não escolhe apenas o parceiro, ela escolhe inconscientemente alguém que ativa padrões que já conhece. 4. O amor pode curar feridas emocionais. O amor pode ajudar, mas dificilmente resolve sozinho. Feridas profundas geralmente precisam de um processo interno de elaboração. Quando esperamos que o parceiro resolva essas feridas, a relação se torna um campo de regulação emocional. 5. Como saber se estou em uma relação saudável? Uma relação saudável permite 3 coisas: liberdade, respeito, crescimento. Se a relação exige constantemente que você diminua quem é para que ela funcione, algo importante precisa ser observado. 6. Existe amor verdadeiro?
Sim, mas o amor verdadeiro raramente se parece com as narrativas românticas de intensidade constante. Ele se parece mais com estabilidade, respeito e construção ao longo do tempo. 7. Por que o vazio após um término é tão difícil? Porque muitas relações funcionam como sistemas de regulação emocional. Quando o vínculo termina, aquilo que estava sendo regulado volta à superfície. 8. O tempo sozinho é realmente importante? Em muitos casos, sim. O tempo sem objeto permite que a pessoa reorganize sua identidade emocional. Sem esse espaço, existe um risco grande de repetir padrões. 9. É possível mudar estruturas emocionais? Sim, estruturas não são prisões permanentes, mas mudanças profundas geralmente exigem consciência, tempo e experiências emocionais diferentes. 10. Por que algumas pessoas preferem relações difíceis? Porque o sistema emocional pode se acostumar a níveis altos de ativação. Quando alguém viveu relações intensas por muito tempo, relações mais estáveis podem parecer inicialmente sem emoção. 11. Como diferenciar amor de dependência emocional? Uma pergunta simples pode ajudar. Você quer o outro ou sente que precisa do outro para existir emocionalmente? 12. Relações controladoras podem melhorar? Podem, mas geralmente isso exige que ambas as pessoas reconheçam suas inseguranças e estejam dispostas a mudar dinâmicas profundas. 13. Por que algumas pessoas parecem mudar completamente após um término? Porque o rompimento pode gerar uma reorganização psicológica profunda. Às vezes, o sofrimento abre espaço para processos de individuação. 14. O que significa estar disposto a perder? Significa que o medo de perder deixa de governar todas as decisões emocionais. Quando isso acontece, a pessoa se torna mais livre para agir com a autenticidade. 15. O que define uma relação madura? Uma relação madura não elimina conflitos, mas permite que duas pessoas existam como indivíduos, sem controle excessivo, sem fusão emocional, sem a necessidade de usar o outro como defesa psicológica.